O que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Essa pergunta eu escuto várias vezes na clínica e ela não é tão simples assim de ser respondida. Por isso, já fica nesse vídeo que eu vou te trazer algumas respostas que vão te ajudar na prática clínica. Eu me chamo Roberta Borghetti Alves e há mais de 14 anos trabalho com pessoas com comportamento suicida. Realizo pesquisas e intervenções com práticas baseadas em evidências para justamente entender o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida e quais são os tratamentos que são indicados, baseados em evidências, para realizar o tratamento, o atendimento, a avaliação. Mas vamos lá, voltando. O que realmente leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Você já ficou nessa dúvida? Atender um paciente e ficou insegura? Ficou pensando, bom, o que será que de fato eu tenho que fazer? Então já fica nesse vídeo que eu vou responder algumas perguntas importantes. A primeira delas, o comportamento suicida não é unicausal. Então não tem um único motivo só que leva uma pessoa a querer pensar em tirar a própria vida. Muitas pessoas dizem: "Ah, mas é porque é falta de Deus, mas é porque realmente a pessoa não vê o sentido de vida". Me comenta aqui, o que tu já ouviu falar sobre comportamento suicida? O que tu já ouviu aí falar sobre a questão do que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Muitas vezes, quando a gente fala nisso, a gente vai entender que vai ter fatores de risco que vão enchendo esse copo e vão ter fatores de proteção que vão ajudar a proteger a pessoa, a diminuir esse risco suicida. Só que um ponto que é muito importante você entender é que esses riscos eles são dinâmicos. A gente, a gente não diz que realmente eles são algo cristalizados. Vão ter fatores de risco que vão construindo ao longo dessa vida dessa pessoa até chegar à adultez. E vão ter fatores que são mais dinâmicos, que ocorrem na vida atual dessa pessoa, dessa paciente, e que juntos vão ativar esse modo suicida. O que a literatura já sabe em relação aos fatores de risco? Para pacientes adultos, quando há um histórico de situações de violência física, sexual, histórico de rejeição, abandono familiar, histórico de uma de uma invalidação crônica, ou seja, não dando suporte para aquela criança, para aquele adolescente aprender a lidar com as emoções, a conseguir realmente regular e saber como lidar, né, com essa intensidade emocional, ter histórico, né, familiar de uma pessoa que tire a própria vida, são alguns fatores que vão ajudando, infelizmente, a encher esse copo. Quando a gente fala, né, em familiares, é importante a gente entender que quando há um familiar, uma pessoa próxima, que infelizmente tira a vida, isso passa a mensagem para outra pessoa que esse pode ser também o caminho. E isso vai criando uma cultura familiar que o suicídio, infelizmente, passa a ser uma opção. Então, nestes casos, é um fator que acaba contribuindo aí para aumentar também o risco suicida, né? E pode levar aí a pessoa, quando não se tem amparo, a entrar nesse ciclo do comportamento suicida. Mas, Roberto, o que mais que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Além desses fatores, a gente sempre traz que são fatores, vamos imaginar assim, uma árvore, que são as raízes. Então, são fatores que são mais cristalizados, que foram construídos ao longo da vida, né? Pessoas que têm, por exemplo, uma orientação, né, homossexual, ou que é de um público de uma minoria, eles estão muito mais propensos a tirar a própria vida, e não por eles terem essa orientação, mas principalmente pelo processo de exclusão, de rejeição, né, pelo próprio preconceito e violência que esse público passa. Tudo isso vai passando a mensagem de que é errado ser assim, e que é errado pensar dessa forma. E tudo isso vai levando a pessoa a pensar que talvez, infelizmente, seja melhor morrer. Além desses fatores, o que a literatura já tem identificado também
como fatores de risco para que a pessoa, infelizmente, pense em tirar a própria vida, né? No contexto de adultos, o que a gente observa também, em muitos casos, é fatores também contextuais, então, ter perdido o emprego, né, que isso passa dentro da cultura brasileira, que trabalhar, né, é algo de útil, né, que a pessoa está sendo produtivo, isso também acaba quando a pessoa tira, né, perde o emprego, isso leva a pessoa a tirar a própria vida. Também o que a gente observa como fatores de risco, né, neste público de adultos, também volta-se à questão de estar passando por uma sobrecarga, não ter amparo, não ter suporte social e entender que sofrer é algo errado, né? Essa falta de amparo, né? Isso acaba também sendo um fator de risco. Então, a gente sempre traz que os fatores de risco é como se fosse um copo que vai enchendo e na medida que essa água vai entrando, isso vai aumentando, vai deixando a pessoa mais vulnerável e que sempre vai ser um conjunto de fatores. Além desses fatores, quais são os outros, né? Ter tido uma tentativa suicida anterior, isso aumenta, né, a chance da pessoa querer tirar a própria vida. Por quê? Porque ter tentativas anteriores vai criando, infelizmente, uma capacidade adquirida para a pessoa tolerar a dor e ir querendo tirar a própria vida. Além disso, também entra aqui nesse bloco a autolesão. A autolesão, ela é um comportamento onde a pessoa vai começando a criar essa capacidade de tolerar a dor. E isso vai fazendo com que a pessoa possa evoluir para a questão de uma tentativa, né, suicida. Além desses fatores, o que a gente observa? A desesperança, né, acreditar que as coisas não vão mudar, as coisas não vão evoluir, que não passa a ter sentido mais alegria no dia a dia. Então, o que a literatura traz? Que muitas vezes a pessoa que quer tirar a própria vida começa, né, com uma dor emocional, né, com uma dor física também, passa a ter um problema, passa a ter desesperança, ter um desamparo, não ter um suporte. Então, vamos imaginar uma pessoa, uma mulher de 30 anos, que acaba perdendo, por exemplo, tendo um aborto espontâneo, passa a sentir aquela dor, não é validada, passa a se sentir desamparada e acredita que não vai ter mais filhos, que as coisas não fazem mais sentido. Já tem um histórico ao longo da vida dela, que passou por uma situação de violência, somado, né, à invalidação do próprio marido, da família, que segue em frente, logo tu vai ter filhos, e aí ela vai se sentindo desamparada, triste, começa a sentir uma tristeza profunda, uma raiva, uma culpa, né, acreditando que ela é errada, e ela tenta pedir ajuda e acaba as outras pessoas invalidando, então passa ela achar que ela é um peso, que as coisas não vão melhorar, tudo isso vai enchendo o copo. Então, desesperança, dor emocional aguda intensa, não ter estratégia de enfrentamento, regulação emocional, habilidades né, de sociais, tudo isso são fatores que vão enchendo o copo. Somado daí a uma diminuição da conexão social, de um propósito de vida, de um propósito de trabalho, uma ideia de conexão com os outros, então ter uma baixa conexão social, né, ficar mais isolado, fechado, ter pouco apoio da família, dos amigos, tudo isso vai enchendo o copo. E aí depois, muitas vezes, as pessoas evoluem para começar a planejar, a pensar, a vir pensamentos de que talvez tirar a própria vida possa ser uma solução. E aí esses pensamentos começam a ficar mais intensos. E a pessoa começa a planejar muitas vezes como faria isso. Tem acessos aos meios letais e infelizmente acaba tendo uma tentativa. Então, o que a gente observa é que muitas vezes começa com essa dor, com esse problema, somado aos fatores ao longo da vida dela que foram construindo e que potencializa a dor, somado a essa desesperança, baixa conectividade e depois vai para justamente uma capacidade adquirida que começa a tolerar a dor e começa a flertar, né, com essa questão, né, justamente de poder tirar a própria vida e começa a ter comportamentos de risco à vida, até evoluir aí para uma tentativa. Então, o que é importante você entender? Que o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida nunca é um único fator. E esses fatores, eles vão sendo dinâmicos e vão se relacionando até chegar um momento que é ativado esse modo suicida.
E é importante você, profissional da saúde, estudante, psicólogo, ir entendendo o que levou essa pessoa até do ponto A até chegar ao ponto B, para ir entendendo quais são os fatores de risco e os fatores de proteção para que você consiga realmente fazer uma avaliação adequada do risco suicida e para poder tomar as decisões. E claro, aqui eu trouxe um pouco dos aspectos que levam, né, alguns fatores principais que a literatura tem convergido, né, para a gente entender o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida, mas se você quiser aprender mais sobre isso de forma mais detalhada, ter acesso a slides, a materiais, para justamente entender esses fatores de risco e proteção e teorias que estão envolvidas, há uma formação chamada Suicidologia na Prática, onde que eu elaborei vários módulos, e o primeiro deles é o entendimento do comportamento suicida, onde você passa realmente a entender como que ocorre, né, esse processo. E essa formação da Suicidologia na Prática, ela vai ter o meu suporte durante todo um ano para que você consiga entender o comportamento suicida, formular os casos e também realizar um tratamento baseado em evidência. E no próximo vídeo já vou estar te trazendo algumas informações do que leva crianças e adolescentes a quererem tirar a própria vida. Então, te espero no próximo vídeo. E já comenta aqui o que mais que você quer aprender sobre comportamento suicida.